Boa noite. Boa noite, Marco. Márcia, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Clau, Célia, Milton. Quantos amigos. Tô tentando deixar uma musiquinha aqui de fundo. Vocês estão conseguindo me ouvir e ouvir a música? Boa noite, Marlene. Boa noite, Gêmea. Boa noite, Marcinha. Ai, que saudade de vocês, gente. Marçal, boa noite. Boa noite, Elô. Que delícia vendo assim as pessoas entrando quando a gente tá com saudade. A Rosa fala uma coisa que é muito verdade. A gente já tá fazendo live há um certo tempo, né? Mas cada vez é uma emoção assim. Oi, Ana Paula. Cada vez é uma emoção assim nova, é uma sensação de gratidão, é uma sensação de conexão com todos vocês, com a nossa casa de amor, né? Que a gente tá sentindo tanta saudade, mas estar aqui com vocês realmente é muita emoção e faz a gente se suprir de todas essas energias boas que são tão necessárias, né? Na nossa vida nesse momento. Joaninha, querida, meu amor, boa noite. Muitas saudades, um beijo aí no coração de todos vocês. Eu vou começar a dar os avisos. Hoje eu tentei de várias maneiras, né, um jeito de fazer mostrar umas imagens para vocês, mas é complicado, né? Um dia eu vou ter um iPhone para poder compartilhar as imagens com vocês, que nem a Silvinha, né? Mas por enquanto eu tiver sistema Android, vou ficar devendo. Então vamos lá, começando. Boa noite, Ana. Vamos começar. Boa noite, dona Judite, querida. Um beijo no coração de todos vocês. Então vamos lá começar com os nossos avisos. O primeiro aviso é relativo às nossas lives, né? Mais uma vez, pedindo para que vocês possam divulgar as nossas lives que acontecem todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30. Às terças-feiras a gente tem dobradinha, 2 horários, às 14h e às 19h30. Então amanhã é dia de dobradinha. E aí aos sábados e domingos, às 10 horas. É extremamente importante que vocês ajudem a gente a divulgar as lives, porque esse evangelho tem que ser cada vez mais sem fronteiras, tem que chegar cada vez a mais corações, que isso é o que está nos fortalecendo a nossa fé para passar por esse momento tão conturbado que o nosso planeta está passando, né? E desde a semana passada, nós começamos a ter lives especiais, né? Toda semana a gente vai ter uma live com um convidado especial. A semana passada a gente já teve uma, e essa semana nós vamos ter uma live assim especialíssima na quarta-feira, dia 3/3, às 19h30, com a nossa querida Heloísa Pires. Então não percam, já deixa anotado aí na agenda de vocês. Heloísa Pires com o tema Jesus deixar vir a mim as criancinhas. A única diferença é que essas lives especiais, portanto a live da quarta-feira, do dia 3, ela não vai ser pelo Instagram, ela vai ser transmitida pelo YouTube e pelo Facebook.
Todas as nossas lives, elas são depois, elas ficam lá na plataforma do YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no canal do Centro A Caminho da Luz e coloca lá, ativa o sininho, que aí vocês vão receber todas as notificações sobre todas as lives. Assim que as lives saem, só passam do Instagram e passam a estar lá no arquivo do YouTube, vocês recebem lá os avisos. Então, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho lá. A gente continua precisando de digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Melhorou muito a nossa arrecadação, a gente continua solicitando também que vocês continuem recolhendo as notinhas, né, entre os amigos de vocês, com os amigos, com os vizinhos, em comércios que vocês conheçam, e continuem trazendo essas notas fiscais sem CPF, sem CNPJ, para a gente poder tá incluindo como doação para o nosso lar. E aí, se você tem interesse em ajudar a gente a digitar, lá nas nossas redes sociais tem o banner lá com todas as explicações de como você pode fazer isso. Você pode estar ajudando aí, doando algo de si mesmo em favor das nossas obras. As doações do Mercalar, a gente continua precisando, né? Brinquedos, roupas de cama, mesa, banho, tecidos domésticos, e a gente está precisando muito de roupas masculinas e brinquedos. Então, homens, desapeguem. A gente sabe que homem é difícil, é isso aí, né, Karina? Só gente boa fazendo live. A gente sabe que é difícil o homem se desapegar, porque eles costumam usar a roupa até não ter mais como doar, né? Mas desapega, olha lá no guarda-roupa, aquela roupa que você não usa há um certo tempo, tira do guarda-roupa e vai doar lá. As doações para o Mercalar, elas podem ser entregues diretamente na Rua Amapá Grande, número 112, a partir das 9 horas, ou então pode ser entregues também lá no A Caminho da Luz, nos horários de plantão. E quais são os horários de plantão? A gente continua com os plantões de segunda a sexta, das 9 às 17 e aos sábados, das 9 às 15. O plantão tá lá para resolver questões administrativas, né? Então, se você quiser pagar o seu carnê ou se associar a casa para ajudar a gente, a livraria está aberta, lembrando que a livraria é só de segunda a sexta, aos sábados a livraria não abre, mas a gente está com vários títulos novos na nossa livraria, inclusive o novo lançamento do Divaldo Franco, que é um livro fantástico, várias pessoas que já leram dizem que vale a pena. Eu, assim que for para São Paulo, vou comprar o meu, se não, Karina, você pode pegar para mim e trazer aqui para mim. O que você acha dessa ideia? Né? E aí é muito bom. E tem o do Haroldo Dutra Dias também, que é fantástico. O do Haroldo Dutra eu já li e ele é realmente muito bom. E eles já estão disponíveis lá na nossa livraria, que está aberta de segunda a sexta. Outro recadinho extremamente importante é um convite para vocês trazerem os seus filhos para a evangelização infantil e para os encontros da GECAL. Lembrando que os nossos encontros atualmente eles acontecem no formato online, né? Eles são virtuais e acontecem todos os sábados às 9 horas. A gente tem turmas separadas por faixa etária e o nosso trabalho com as crianças e os jovens abrange a idade de 6 a 19 anos. Então, para maiores informações também, vocês vão encontrar no Facebook do Evangeluz, A Caminho da Luz, maiores informações. O tema, por exemplo, do encontro dessa semana é extremamente importante. Eles vão falar sobre ansiedade, porque, por incrível que pareça, as crianças e os jovens, principalmente nesse... Boa noite, Conceição querida. Beijo, beijo, beijo. Principalmente nesse momento, a gente sabe que as crianças e os jovens estão desenvolvendo muito ansiedade também. Então, vai ser um tema bem legal, trabalhado, logicamente, numa linguagem para eles conseguirem entender e conseguirem aproveitar o máximo possível. E aí, o nosso último aviso é que, em fevereiro, nós retomamos as atividades de orientação, agora com um novo nome, né? Agora chama Acolhimento Fraterno e ele acontece também na forma virtual.
né? Tem as salas próprias lá, com todo o sigilo, com toda a energia e carinho que a gente sentia na orientação presencial, ela acontece da mesma maneira agora nesse formato virtual. Então, se você está precisando conversar, se você está precisando colocar algumas questões para fora, né, procurar aí um guia, um norte de como procurar o centro de equilíbrio nesse momento tão difícil pelo qual todos nós estamos passando, o agendamento tem que ser feito com antecedência e é pelo WhatsApp, somente por mensagem. Então, anotem aí o número: 11 99421 7797. Vou repetir, prefixo 11 99421 7797. Então, esses foram os nossos avisos. Eu vou deixar já a minha música aqui. Deixar a música aqui na agulha. E eu vou chamar a pessoa, essa pessoa maravilhosa que eu amo muito, que vai estar aqui com a gente fazendo a oração. Surprise, surprise. Oiê, boa noite. Oiê. Muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Espera aí que eu acho que tá dando eco. Tá dando eco, pessoal? Dá um sinalzinho para mim se tá dando eco. Vou pôr o fone. Oi, oi. Boa noite, pessoal. Ah, agora sim. Acho que melhorou. Melhorou? Né? Melhorou. Eu vou pôr a música então e aí você faz a prece. Né? Tá bom. Nem preciso dizer a bênção que é ter você aqui comigo dividindo a live. Né? Também. Beijo. Vamos lá então para a nossa música de abertura. Tá dando para ouvir? Senhor, faça um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união, onde houver dúvida que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, se é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe.
É com você agora. Vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta teia de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus e nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz a Ti. Mestre Jesus, que Teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou te desconectar e aí, no final, eu te chamo de novo. Tá bom? Tá bom. Tenta sair aí que eu não estou conseguindo. Consegui. Isso, consegui. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, o tema que foi proposto para o nosso evangelho é: viver bem é diferente de viver o bem? Viver bem é diferente de viver o bem? Então, para a gente falar sobre isso, a gente tem que, primeiramente, pensar o que é viver bem, né? O que significa viver bem? E se eu perguntar para vocês, nós estamos agora aqui com 173 pessoas. Se eu perguntar para essas 173 pessoas que nesse momento estão com a gente aqui nessa live, o que para você é viver bem? Muito provavelmente eu vou ter pelo menos mais de 170 respostas diferentes. Porque para cada um, viver bem vai ter um significado diferente. Por quê? Porque é um significado que está ligado primeiramente aos nossos valores. Então, o que é viver bem? O som tá baixo, vocês não estão me ouvindo? Os nossos valores, como são diferentes, né? Então, cada um de nós tem um conceito diferente do que seja viver bem. Então, o que é viver bem para mim, não necessariamente é viver bem para vocês. Tá baixo o som, gente? Tá bom? Tem gente que tá dizendo que tá bom, tem gente que tá dizendo que tá baixo. No celular, meu celular tá no máximo. Eu não consigo. Deixa eu desligar o fone para ver se melhora. Tá ótimo? Então tá. Então, gente, vamos tentar pensar em termos um pouco mais gerais o que seria viver bem. A gente tem que pensar que, minimamente, para viver bem, eu tenho que ter as minhas necessidades
principais, básicas, satisfeitas, né? E quais são as necessidades? Aí é que começa o problema, né? O que são necessidades? Realmente, o que são necessidades? Então, tem um psicólogo chamado Maslow, que ele propôs uma hierarquia de necessidades, né? Ele propôs uma pirâmide. Eu queria até mostrar a pirâmide para vocês, mas eu não vou conseguir. Então, se vocês tiverem curiosidade, entra lá, faz a pesquisa lá, joga pirâmide de Maslow. E aí vocês vão encontrar nessa pirâmide, né? A pirâmide ela tem uma base, né? E ela tem o topo, né? A parte maior está na base, a parte menor está no topo. Então, na base, o Maslow coloca como necessidade a fisiologia. E na fisiologia, ele coloca como sendo necessidade comida, água, abrigo, sono. Então, essas são as necessidades ligadas à nossa fisiologia, que são necessidades básicas e são as nossas principais necessidades. Porque ele coloca que a nossa escala de necessidades, ela tem uma hierarquia, né? Então, primeiro a fisiologia, depois no seguinte degrau vem a segurança, depois as necessidades sociais, né? Então, na segurança encontra a segurança da família, do corpo, de propriedade. Depois vem a social, na segurança social, amor, amizade, família, comunidade. Aí vem o nível de necessidade de estima. Então, como estima, reconhecimento, status, autoestima. E no topo da pirâmide, realizações pessoais, que ele inclui criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. E aí ele fala que para eu ter motivação, né, para o ser humano ter motivação para ir em busca do segundo degrau das necessidades, ele tem que ter a base primeiro preenchida. Então, para eu ir em busca de segurança, para eu fazer um trabalho para conseguir segurança, eu preciso, em primeiro lugar, ter as minhas necessidades fisiológicas preenchidas, que são alimento, água, abrigo, sono. O que é necessidade de alimento e abrigo e água e sono nos dias de hoje? Porque na pré-história, gente, a necessidade de abrigo, por exemplo, o homem das cavernas, qual era a necessidade que ele tinha de abrigo? Ter uma caverna, né? Encontrar uma caverna onde ele pudesse, aquele núcleo lá pudesse estar estabelecido. De preferência, uma caverna que tivesse uma fonte de água potável próxima. E a alimentação, como é que o homem das cavernas garantia essa necessidade de alimentação? Ele tinha que ir à caça. Ele passava, às vezes, meses, né, em busca de caça para poder trazer lá de volta para o núcleo onde tinha o abrigo dele, que era a caverna, e suprir as necessidades de alimento para o grupo. Isso eram as necessidades. Então, o homem das cavernas, se ele tinha o abrigo, né, que estava abrigando ele das intempéries, ele tinha a água, ele dormia naquele abrigo, e ele tinha o alimento, a caça como alimento, estava com as necessidades supridas. O problema é que, à medida em que nós fomos evoluindo, à medida em que o ser humano foram evoluindo, as necessidades também foram evoluindo e foram modificando. Só que nós chegamos num ponto hoje que é muito difícil ter clareza entre a diferença do que é realmente necessário e o que é supérfluo. Porque, veja bem, nós temos necessidade de alimentação? Com certeza, a alimentação é uma necessidade. Mas que tipo de alimentação nós temos necessidade? Será que nós temos necessidade de fast food? Nós temos necessidade de comida industrializada para satisfazer, né, essa nossa necessidade fisiológica de alimentação? Não. Nós precisamos nos alimentar. De preferência com comida de verdade, né? Quanto mais saudável for esse alimento, melhor vai ser para o nosso corpo. Só que com a evolução do homem, com a criação da indústria alimentícia, hoje nós acreditamos que nós temos necessidade de comer salgadinho, cheetos, bolo, doces, bolachas. Essas coisas que são totalmente supérfluas, desnecessárias e que, inclusive, muitas fazem mal para a nossa alimentação, né?
para muitos de nós, é como se fosse uma necessidade. E a necessidade de abrigo? Qual é a necessidade de abrigo? Precisamos ter um teto, precisamos ter uma casa, né? Precisamos ter um teto embaixo de nós, né? Com determinado conforto, sim, por que não? Mas a diferença entre esse teto, que é realmente necessário, e o que passaria a ser supérfluo, ela vai ficando a cada vez mais, a cada ano que passa, a cada geração que muda. A Karina está se matando da risada porque eu estou falando da questão da alimentação, né, Karina? A cada geração que passa, essas necessidades, elas vão tomando outro formato. Porque muitas vezes nós criamos para nós necessidades que, na verdade, não são necessidades. São coisas supérfluas que nós passaríamos muito bem sem. Então, é importantíssimo que a gente comece a colocar essas coisas na balança. E aí, a pandemia, nesse sentido, ela tem nos ajudado, né? Porque de um ano para cá, se eu pensar, por exemplo, o que eu considerava necessário há um ano atrás, e o que eu considero necessário hoje, para eu dizer que eu vivo bem, né? É muito diferente, tem muita diferença. Tem muita coisa que eu valorizava há um ano atrás e que hoje eu não valorizo mais. Que hoje eu sei que eu passo perfeitamente bem sem. Por quê? Porque eu estou um ano sem e não está fazendo a menor falta. Só que, no outro contexto, pré-pandemia, para mim eram coisas que eram essenciais, que eram necessárias. Então, todas as experiências que essa pandemia vem trazendo para nós, e eu tenho certeza, né, que para a grande maioria de vocês, tem trazido esse aprendizado e uma modificação, né, e o que era essencial, nós achávamos necessário há um ano atrás, hoje nós já mudamos um pouco o nosso ponto de vista, né? Então, isso é essencial. E a gente vê, é muito comum a gente ver que as pessoas estão muitas vezes infelizes porque não estão satisfeitas com o que têm, porque colocam as suas necessidades basicamente como necessidades materiais. Então, uma pessoa que tem uma vida um pouco mais humilde, com um pouco menos de recursos, mas que consiga suprir as suas reais necessidades, muitas vezes, essa pessoa ela vai querer ir em busca de mais coisas materiais. Até aí, sem problema nenhum, né? É uma lei, não tem absolutamente nada de errado entre você querer progredir, entre você querer ter mais conforto. Só que ao fazer esse movimento, eu tenho que levar em conta que não é bens materiais, coisas materiais que vão determinar se eu vou viver bem ou não. É muito comum a gente ver famílias simples, mais humildes, e que se você for conversar com eles, vai falar assim, vivemos muito bem. Famílias que têm harmonia, que dentro do pouco, dentro do suficiente, né, dentro do que é realmente necessário, se contentam com esse necessário e vivem bem. E, pelo contrário, né, famílias, pessoas que têm muito poder aquisitivo, que têm todos os bens materiais, né, necessários, supérfluo, e que se você perguntar para a pessoa se a pessoa vive bem, se a pessoa é feliz, ela vai falar não, não vivo bem, não sou feliz. Porque se a gente pensar, viver bem, de alguma maneira, está ligada à saúde, está ligado à saúde. Não tem como a pessoa desvincular o viver bem de ter saúde. Ninguém consegue falar que está bem se não está saudável. E lembrando, né, o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo, total, né, e completo estado de bem-estar físico, mental e social. Completo bem-estar físico, mental
e social. Quanta gente que tem todos os bens materiais aí disponíveis, tem todas as condições materiais para suprir o que considera todas as suas necessidades e não tem saúde. Porque dinheiro não compra saúde, né? A saúde é feita de uma série de coisas, né? Voltamos para a alimentação, só para cutucar a Karina. Voltando um pouquinho para a alimentação, né? Eu tenho dinheiro, eu posso comer muito bem, mas eu escolho comer mal. Eu escolho comer só tranqueira. Não vou ter saúde. E se eu não tiver saúde, mesmo o dinheiro estando lá, não vou estar bem. Eu posso ter uma casa maravilhosa, mas se não existe harmonia familiar dentro do meu lar, eu não vou estar bem. Como que eu vou poder falar? Eu vivo bem se eu tenho todas as coisas materiais, mas eu não tenho harmonia familiar. Essa pandemia trouxe isso extremamente, de uma forma extremamente importante, assim como foco para a gente visualizar. Quanta gente ainda hoje não fala, eu não aguento mais estar preso. Gente, assim, não tem a menor dúvida que o isolamento tem todas as suas questões, tem toda a sua problemática, mas se eu me sinto preso dentro do meu lar, eu tenho que rever alguns conceitos. Se o meu lar não é um espaço onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em harmonia, onde eu me sinto em paz, onde eu me sinto seguro, abrigado, protegido, eu tenho que rever algumas coisas e eu tenho que começar a trabalhar para que esse espaço físico, energeticamente, se transforme, não numa casa, né? Essa casa, a casa são as paredes físicas, a parte física a gente chama de casa, né? Mas o lar é o que tem de energético que a gente coloca dentro desse espaço físico. E se eu estou tendo essa dificuldade, se eu estou me sentindo preso dentro de casa, com certeza eu tenho que revisar essas questões. Porque senão eu não consigo progredir, eu não consigo ir em frente. Porque eu vou ficar buscando o bem-estar, eu vou ficar buscando viver bem em coisas onde eu não vou achar. As coisas materiais são importantes, mas elas não são suficientes. Somente coisas materiais não trazem bem-estar e não trazem felicidade. E aí, a gente vai para a segunda parte da nossa pergunta, né? Que é: viver bem é diferente de viver o bem. Então, até aqui a gente está falando de viver bem, né? Tentando conceitualizar aí o que é viver bem. E viver o bem? Qual é a diferença entre viver bem e viver o bem? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, que é o sede perfeitos, o Kardec traz para a gente a parte que fala o homem de bem. E viver o bem nada mais é do que exercitar e colocar em prática as virtudes que nos permitam sermos homens de bem. Então, um homem de bem, ele tem uma série de virtudes. E viver o bem significa, no meu dia a dia, junto com as pessoas com quem eu convivo, no primeiro exercício, que é comigo mesmo, no autoconhecimento, né? Porque ama o próximo como a ti mesmo, então, necessariamente, eu tenho que me conhecer e me amar. É nesse exercício que eu tenho que descobrir todos os potenciais de virtudes que existem em mim e colocar todas essas virtudes em prática. Isso é essencial. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho do que o Kardec fala sobre o homem de bem. Então ele fala assim:
O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, essas três principais coisas, acho que resumem muito isso, que é o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Então, para eu ser um homem de bem, eu tenho que praticar a lei de amor, justiça e caridade. Eu tenho que praticar os ensinamentos de Jesus que estão lá no Evangelho, né? Então, eu tenho que amar, começando a amar por mim mesmo, para poder amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que perdoar, não guardar mágoas, eu tenho que ser indulgente, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser manso e pacífico, eu tenho que ser calmo. São várias virtudes que são necessárias que a gente adquira para a gente poder ser um homem de bem. E é isso que é viver o bem. Aí ele continua falando. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Essa próxima fase, então, nesse momento que nós estamos passando, é essencial. Tem fé no futuro e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se eu sei que essa vida aqui é um momento, é uma passagem, né, é uma série da nossa escola de evolução, e eu tenho fé no futuro, se eu acredito que realmente a verdadeira vida é a vida espiritual, eu vou conseguir fazer esse exercício de balancear e dar importância ao que realmente tem importância. Eu vou conseguir fazer essa distinção entre o que é realmente necessário, entre o que é realmente supérfluo. Eu vou conseguir perceber, dentro desse necessário, que eu tenho necessidades, muitas vezes, muito mais importantes até do que as necessidades materiais. Porque as necessidades materiais, muitas vezes, são até relativamente fácil a gente conseguir suprir. E quando eu tenho essa facilidade, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de ajudar o próximo que não tem as mesmas condições que eu tenho. Aí ele fala ainda assim, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações. E no nosso mundo, infelizmente, quando a gente olha para fora, a gente acha que o mal está predominando. Muitas vezes a gente questiona, será que realmente o planeta está evoluindo? Está em transição para evoluir? Será que a população do planeta, será que nós realmente, né, o ser humano está realmente evoluindo? Porque quando a gente lê notícias, por exemplo, quando a gente entra nas mídias, é só coisa ruim, é só coisa negativa. Só que isso acontece porque o bem, que é muito, muito maior do que o mal, né? Disso vocês não tenham a menor dúvida, o bem é muito maior do que o mal, porque o mal, na verdade, ele não existe, o mal é simplesmente a ausência do bem. Então, quem hoje ainda pratica o mal é porque ainda não aprendeu a praticar o bem. Mas vai aprender, porque essa é a lei de evolução e nenhum de nós tem como fugir dessa lei. Mas o bem ainda é tímido. No nosso nível de evolução, o bem ainda é tímido.
Então, o mal aparece muito mais. Porque quando você vai ler uma notícia numa mídia, ou na TV, ou no jornal, ou pela internet, ao mesmo tempo que você está lendo aquela notícia de alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, você pode ter certeza que no mesmo momento estão acontecendo milhões de ações no bem, milhões de ações positivas, só que não estão na mídia. Não estão aparecendo. Essa é a única diferença. Só que elas estão lá. Vocês podem ter certeza que elas estão lá. Por quê? Se o mundo estivesse tão mal quanto a mídia pinta, nós realmente não sobreviveríamos. Seria muito difícil a gente ter esperança, a gente cultivar a fé. Mas o bem está aí, ele existe. É só a gente ir em busca dele. Né? Nós somos energia. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Então, para a gente visualizar todo esse bem que acontece diariamente no planeta inteiro, é só a gente se conectar com o bem e se desconectar do mal. Simples assim. Ele fala ainda: o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E aí, eu queria fazer mais um parênteses, porque nós somos seres em evolução, mas nós precisamos entender que evolução, ela não é um processo individual. Nós não evoluímos sozinhos, é impossível nós evoluirmos sozinhos. A evolução, ela é coletiva, né? Então, o planeta está num momento de transição, mas essa transição, né, ela está sendo impulsionada, logicamente, Jesus, que é o nosso governador e que está lá à frente do leme, mas ela está sendo impulsionada por uma comunidade de espíritos que minimamente, né, porque nessa comunidade nós vamos ter espíritos de vários degraus evolutivos diferentes, mas que minimamente já entenderam que tem que se trabalhar para fortalecer o bem que existe em nós, porque nós fomos criados com ele. Deus nos criou com essa centelha de bem. Então nós temos que desenvolver essa centelha. Mas esse é um trabalho que é feito coletivo. Ninguém vive sozinho, né? Não é à toa que a gente vive num núcleo, que é o núcleo mais próximo, que é o lar, que é a família. Né? A família é o primeiro núcleo, o núcleo mais importante, para a gente justamente aprender a exercitar essas virtudes que vão nos tornar homens de bem. Nós estamos em processo. Então, voltando à questão do viver bem, para mim, particularmente, é impossível viver bem sem viver o bem. Porque eu não consigo pensar nesse conceito de viver bem se eu olho para os lados e eu vejo tantos irmãos em sofrimento. Hoje, eu tenho todas as minhas necessidades básicas supridas, graças a Deus. As minhas, as básicas e muito mais, assim, que são supérfluas, e eu tenho consciência disso. E eu sei que eu tenho obrigação de trabalhar em prol de ajudar as pessoas que ainda não têm. Porque enquanto eu estou sentado na minha mesa farta, tem milhões de pessoas no planeta passando fome. Tem milhões de pessoas que não têm o mínimo para se alimentar, para conseguir forças para levantar e ir em busca de um trabalho. Como eu posso viver bem sabendo disso? Como eu posso viver bem sabendo que nós vivemos num mundo onde existem muitas injustiças sociais? Sim, claro, sabemos, né, pela lei de causa e efeito, ação e reação, sabemos que ninguém sofre
ao acaso, né? Que tudo que nós passamos é porque nós temos necessidade de crescer, de aprender, tudo que passamos tem um para quê. Mas isso não significa que a gente tem que cruzar o braço frente ao sofrimento do outro, falando, não, é o karma dele, né? Ele precisa aprender através dessa dor. Não, muito pelo contrário. Ele tem necessidade de passar aquilo. E eu tenho necessidade e obrigação de fazer o meu melhor para minimizar o sofrimento desse irmão. Não tem como a gente viver bem enquanto tem injustiça social, enquanto existem preconceitos, enquanto tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo, enquanto tem tantas pessoas vulneráveis sofrendo pelos mais diversos motivos. Como eu posso dizer, eu vivo bem? Quando começou a pandemia, eu ouvi muita gente falar, estamos no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco, não. Estamos todos na mesma tempestade. Mas enquanto uns estão, como a Rosa disse outro dia, numa canoa furada, outros estão nadando, tentando nadar e tentando sobreviver sem auxílio algum, além do auxílio de Deus, nessa tempestade, outros estão num navio de luxo, outros estão num iate. Então, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. E o nosso dever, nesse exercício de viver o bem, para sermos homens de bem, o nosso dever é justamente conseguir ajudar a resgatar o máximo de pessoas que estão no barquinho furado lá. Se eu estou com condições melhores. Então, percebe que é uma coisa que está diretamente ligada com a outra? Não tem como separar? Porque se eu pensar assim, apesar da pandemia, apesar do isolamento social, eu estou vivendo bem, eu vou ter que rever todos os meus conceitos. O dia que eu me sentir confortável nessa situação, é lógico, nós temos que exercitar a fé, nós temos que manter a esperança, né? Porque nós sabemos que vai passar. E a gente tem que fazer o nosso melhor para aprender todas as lições que estão aí para a gente aprender. Isso não tem a menor dúvida. Mas se eu me sentir em algum momento confortável nessa situação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, eu preciso repensar e eu preciso retomar o caminho. Porque o caminho é a gente viver o bem. O caminho é nós vivermos o Evangelho de Jesus, né? Se existe um livro de autoajuda perfeito que traz toda a receita que a gente quer de felicidade, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todos os ensinamentos que são necessários para que a gente possa viver bem, vivendo o bem. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Esse estar juntos, né? Essas lives que trazem tanto consolo, tanto conforto, que reanimam a nossa fé, fortalecem a nossa esperança, que são tão essenciais para que a gente viva a cada dia o nosso melhor. O meu objetivo amanhã é sempre ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje. E para isso, como diria Emmanuel, a gente precisa de fé, a gente precisa de disciplina, disciplina e disciplina. É isso que eu tinha para falar para vocês, porque senão, se eu engatar aqui e continuar mais tempo, a gente acaba ficando com um tempo muito curtinho para fazer a nossa prece de encerramento, e eu quero ver se eu consigo ainda colocar uma música que eu acho que tem tudo a ver, fala de fé, fala de esperança, fala de renovação, e traz uma mensagem muito positiva. A música
é uma das coisas que, para mim, pelo menos, fala muito alto ao coração. Então, vamos lá, vamos naquele momento novamente, né? Epa! Ah, tá aqui. Raquelzinha é esperta. Me mandou solicitação, é só entrar agora. Aê, muito bem. Vamos lá? É com Vamos você. lá. Ah, antes de mais nada, fala um pouquinho aí que eu não estou te ouvindo. Oi. Por favor. Alô? Não, peraí, que acho que não entrou aqui. Peraí, não entrou no fone. Um momentinho. Um momentinho só, por favor. Ué, entrou. Por que eu não estou te ouvindo aqui? Fala de novo. Colocar nossos frascos de água para fluidificar. Tá. Ouviu? Vamos colocar então. Já deu tempinho, todo mundo colocou o frasco de água. Lá. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os nossos sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e, com muito amor, os encaminha à nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados, com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas. Vamos vibrar.
pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o nosso amor, coração, com todo o nosso amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho, que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas crianças e jovens acolhidos nos nossos abrigos, para que sejam protegidos física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores do Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lentivo para nossas vidas. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão. Gratidão por você estar aqui comigo. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. E eu vou agora, tem 2 minutinhos ainda, eu vou encerrar a nossa live com essa música que eu falei para vocês. Beijos no coração e a gente se encontra amanhã. Lembrando que amanhã tem dobradinha, hein? Às 14 e às 19h30 temos live. Vamos lá. Problemas técnicos. Não sei por que não entrou o som na caixa. Ah! Ah, que triste. Problemas técnicos. Vou ficar devendo para vocês. Aqui não está no mudo, aqui também não está no mudo. Mas, infelizmente, vou ficar devendo para vocês a música, que o nosso tempo está acabando. Na próxima eu coloco. Beijos, até a próxima. Amo vocês. Tchau.